Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Repensar as Infâncias. Esse podcast que nasceu para poder colocar perguntas, dúvidas e ampliar nosso olhar, nossa visão, nossa escuta para a gente repensar as infâncias. Que alegria ter você aqui para abrir a nossa segunda temporada. Então, iniciamos 2026 abrindo a nossa segunda temporada, depois de uma temporada riquíssima, muito bonita de 2025, que vocês, inclusive, podem acompanhar pelo Habla FM, no YouTube da Habla FM. Vocês conseguem encontrar todos os episódios da primeira temporada. E a gente vai aqui, então, deslocar os nossos olhares, né? Repensar juntos e a participação de vocês é muito bem-vinda. Então, nós estamos aqui acompanhando pelo site da Habla FM, www.ablafm.com.br e também pelo YouTube, que vocês podem nos mandar as suas participações e a gente vai estar aqui conversando com vocês. Se você já nos acompanha, seja bem-vindo de volta. Se é a primeira vez que você está aqui, que alegria ter você aqui. Eu quero contar que esse ano a gente está com uma novidade e o nosso programa Repensar as Infâncias, ele ganhou uma casinha nova. Então tem um perfil novo lá no Instagram, @Repensar as Infâncias, e lá vocês vão poder acompanhar tudo que diz respeito ao que acontece aqui nos estúdios, fora dos estúdios, os bastidores, os nossos convidados. Então, nos acompanhem por lá. E se o tema de hoje te trouxe até aqui, é porque tem algo aí nos bebês, nas crianças pequenas, né? E pensar a vez e a voz das crianças que te motivou. Então, também tem um convite para te fazer, acompanhar a nossa página Nascentes do Brincar, lá no Instagram, que é a nossa terceira casinha. Então, a gente tem Somos Brincaê, Repensar as Infâncias e o Nascentes do Brincar, que é esse canal que está disponível para a gente conversar sobre os bebês, as crianças pequenas, as crianças, com famílias, com educadores que queiram também voltar o seu olhar para esse tempo da vida. E, sem mais delongas, vamos começar aqui com o nosso tema, né? Então, para abrir essa temporada, a gente escolheu essa temática da a vez e a voz dos bebês e das crianças. Mas o que está em jogo exatamente quando a gente fala desse primeiro tempo de vida dos bebês e das crianças? O que a sociedade ainda subestima quando pensa em bebês tão pequenas? E, principalmente, o que acontece quando a gente reconhece que bebês e crianças têm voz e vez, mesmo antes da sua palavra. Então, abrir a temporada falando da primeiríssima infância não é por acaso. É uma escolha política, é uma escolha ética e profundamente humana. Então, por aquilo que acontece no início da vida, não fica só no início, ecoa. E para essa conversa, eu tenho a honra de trazer aqui para essa mesa, que já é conhecida dela, porque ela já esteve aqui com a gente também, Renata Correia de Azevedo, que é pedagoga, mais de 20 anos de atuação na educação infantil ao longo da sua trajetória. Ela viveu a infância como professora, como assessora, como coordenadora pedagógica, e está sempre sustentando a educação como esse espaço de cuidado, de escuta e de transformação dessas pequenas vidinhas e do mundo que acolhe essas pequenas vidinhas. A Renata agora faz parte do projeto Nascentes do Brincar, aqui da Brincaê, e contribui de forma profunda para esse olhar tão atento aos bebês, às crianças pequenas, às famílias e às educadoras. Então, Rê, seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa casa, à sua casa, e é uma alegria abrir essa temporada com a sua participação. E para a gente começar aquela pergunta que você já conhece, mas que eu tenho certeza que não vai ser a mesma resposta. Rê, que adulta é você na relação com as infâncias, para o pessoal começar a te conhecer? Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma alegria estar aqui de novo, né? Eu acho que eu sou essa pessoa que nunca vou me cansar de defender esse tempo tão precioso, né, da vida de qualquer ser humano. Então, da outra vez, eu falei sobre o desejo
de mudar o mundo. Então, esse continua sendo um projeto meu de vida, que é cuidar das infâncias, pensando num mundo que seja mais empático. Mas eu entendo que a gente ainda, enquanto sociedade, precisa olhar com muito cuidado para essa fase da vida. Então, eu sou aquela que vou dar voz aos bebês e às crianças e que vou lutar mesmo, querer dar as mãos para muita gente, para que possamos cada vez mais entender essa fase da vida, para que a gente possa respeitar. E eu acho que eu fico sempre muito emocionada quando a gente fala, né, da primeiríssima infância e desse olhar tão atento e sensível que a gente precisa ter nessa fase da vida. E não sei, assim, o meu desejo, né, esse ano, diferente do ano passado, um pouquinho pro lado de fora da escola, mas mais próxima de poder ajudar mais gente a entender e se sensibilizar e conseguir construir um mundo em que todos nós, que a gente seja uma grande rede de protetores da infância. Não é à toa, né, que ela tá aqui no Nascentes do Brincar com a gente. É tanta sensibilidade, né? É tanta compreensão também sobre essa natureza humana do início da vida, que a gente realmente precisa fazer isso ganhar cada vez mais lugar, mais espaço, mais vozes que ecoem junto com a gente e que cada vez mais os adultos, né, possam se juntar a nós nesse movimento de dar voz e vez para os bebês e para as crianças. Porque eu penso assim, né, penso junto com outros autores aí, que eu já li vários, né, que pensam sobre isso, que eu não vou nem saber nomear, mas de tanto que já faz parte de mim. De que quando nasce, né, uma criança, quando um bebê vem ao mundo, é uma grande oportunidade de renascimento em termos de humanidade também, né? Então, a gente poder entender o nascimento, para além dessa perspectiva, né, de preparar todo o enxoval, preparar quarto, que é muito importante também, porque é um ritual, é a gente entender sobre continuidade da vida, né, que cada bebê também representa essa possibilidade da continuidade, né? Então, é um início, é um marco, mas é uma continuidade. E a gente cuidar, né, desde esses primeiros momentos de vida deles, cuidar desde que eles estão na barriga, mas desses primeiros momentos de vida, né, dos bebês, é o que vai sustentar, né, essa vidinha toda e essa vidona toda, né, na fase adulta, né? Então, a gente tem uma frase que, inclusive, estampa uma das camisetas da Brincaei, que foi ilustrada por uma colega muito especial, que é a Isabela Pimenta, que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, né? Então, é esse cuidado, a gente precisa cuidar com essa intencionalidade de pensar que é o chão que a gente pisa a vida inteira. E que cada ação de todos nós, guardiões dessas infâncias, né? Elas vão ser profundamente marcantes. Cada ação, cada toque, cada palavra, cada encontro com uma criança, né? Tem que ativar em nós essa responsabilidade pelo cuidado, né, desses bebês e dessas crianças. E aí, quando a gente fala de primeiríssima infância, ainda existe uma ideia muito comum de que o bebê, a criança pequena, ainda não entende, ainda não percebe, ainda não lembra, né? Ele ainda é tão pequeno, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo com ele. E isso é um olhar que a gente precisa ajudar a sociedade a mudar, né? Porque é um olhar que subestima, né? A sociedade, de alguma maneira, subestima, né, o que pensa sobre os bebês, né, muito pequenos. E quando a gente diz que o começo importa, o que a gente exatamente está falando sobre isso, né? Nessa relação de subestimar as crianças que ainda não entendem, não olham como a gente, e de como marcar esse começo tão importante e a gente poder dizer, não, eles entendem sim. E o que é que eles entendem? Dani, eu acho que é isso, assim, né? Acho que relembrar essa frase.
A infância é um chão que a gente pisa para a vida toda. Acho que historicamente, né, em termos de existência da humanidade, faz pouco tempo que a gente se dedica a tentar entender a vida das crianças pequenas, né? Então, assim, muito antigamente, não se tinha todo o cuidado e todo o conhecimento mesmo, né, que a gente tem sobre agora os bebês. E infelizmente tem muita gente que acha que não precisa a gente entender sobre eles. E a gente erra profundamente quando a gente faz isso, né? Porque ali tá a nascente de tudo, né? É quando esse sujeitinho, que não é um ser passivo, é quando ele vai descobrir o mundo, a gente vai apresentar o mundo. Olha que responsabilidade enorme e linda, né? A gente vai apresentar o mundo para esse bebê e a gente vai apresentar esse bebê ao mundo. E ele vai se conhecer muito a partir da forma como a gente vai se relacionar com ele. E apesar de ele ser um ser que depende de nós, no sentido de ele não vai conseguir se alimentar sozinho, caçar o seu alimento, né? Ele precisa da gente para que a gente cuide da higiene dele, né? Troque sua fraldinha. Ele vai precisar da gente para aquecer. Mas ele é um sujeito muito ativo na sua própria vida. Então, se a gente começa a olhar para esse bebê como esse sujeito que participa da sua própria constituição, talvez a gente comece a entender a importância de a gente respeitar mais essas relações que vão sendo construídas nesse momento. Então, esse sujeitinho que está se conhecendo, se constituindo, se desenvolvendo emocionalmente, cognitivamente, motoramente, ele precisa que a gente olhe para ele como esse sujeito potente que ele é, né? Que a gente queira dele essa participação. Na verdade, a gente vai participar da vidinha dele e ele é o sujeito principal disso tudo, né? Então, entendo que se a gente olha por essa perspectiva de que tudo que acontece nesse momento da vida, por mais que a gente não lembre depois, fica marcado na gente e faz parte de quem a gente é. Então, quem é que a gente quer que esses bebês sejam, né? Então, acho que podemos começar a conversa por aí. Quando a gente fala dessa nascente, né? Do Nascentes do Brincar, que é o nome do nosso projeto, que tem essa relação com a nascente, né? A nascente do bebê, dessa chegada ao mundo, mas também essa relação com a nascente da água, né? E toda a metáfora que nos traz, né? Identificar a nascente de uma água e todo o trajeto que ela faz, tudo que ela precisa, né? Para um dia desaguar no oceano. A gente fala da importância que desde a nascente até esse deságue, essas bordas que estão sustentando, né? Seja o caminho no meio das rochas, seja o rio, né? Que é sustentado por uma mata ciliar ao lado. E as diferentes, né? Paisagens que compõem essas bordas desse rio. É muito importante, né, que essas bordas, elas sejam bordas que se constituam essa firmeza para que a nascente escorra, né, para que a nascente também vá se construindo ao longo da sua jornada. E aí a gente fala de que essa firmeza
é no sentido de que a gente tem que ter essa responsabilidade e essa certeza do quão importante é a nossa ação para as marcas nesse corpo novo que está nascendo. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala também muito da gentileza sobre o gesto, sobre como o cuidado também educa, né? Porque a gente vive numa sociedade que marcada, talvez, né, pela história da educação, assim, do momento, né, que a gente viveu, de que a educação está muito relacionada com, né, uma aula, né, uma educação escolar, né, com uma aula em que a gente fala, e a criança aprende a partir daquilo que a gente fala ou do que a gente pede para a criança escrever, enfim, né? E ampliando, né, esse olhar para de que educação, né, é toda ação educativa que não envolve só o que a gente fala, né? Mas envolve o que a gente faz, a forma como a gente faz, o exemplo que a gente é, né? A delicadeza, né? Que a gente consegue implementar nos nossos gestos. É importante a gente tentar enxergar isso nesses primeiros cuidados de vida, né? Dos bebês, seja para educadores, seja para familiares, né? Então, quando um bebê, por exemplo, ele é tocado, carregado, cuidado no dia a dia, né? De que maneira isso, a nossa ação adulta, tá marcando o corpo desse bebê, né? O que a gente pode, de repente, começar a enxergar de outras maneiras para que a gente vá deixando esses registros e essas marcas de uma forma que o bebê entenda assim, puxa, esse mundo é bom de estar. Uhum. Que mundo bacana, né? Você falou que a nossa função, né, é apresentar o mundo para o bebê e apresentar o bebê para o mundo. Então, a gente quer que ele receba notícias, né? Principalmente aí nesses primeiros 7 anos de vida, de que é bom viver aqui, né? Que esse mundo é bom, que esse mundo tem coisas importantes de serem vividas, né? A continuidade dessa cultura é importante. E então, por que é importante a gente pensar nesses primeiros cuidados de vida para poder dar essas notícias para os bebês? Bom, se a gente pensar que o sentimento de pertencimento é aquilo que é mais importante para um desenvolvimento humano, se a gente for lembrar que não basta a gente alimentar o bebê, não basta esse bebê estar dormindo o tempo suficiente e estar com a sua higiene em dia, se a gente pensar que também antigamente, né, muitos bebês que eram cuidados em instituições, né, por ausência da família, por algum motivo, no período pós-guerra, que as pessoas que cuidavam desses bebês eram orientadas a fazer um cuidado que ele era muito técnico, muito mecânico. A quantidade de bebês que não sobreviviam, mesmo tendo aquilo que parecia que era o suficiente, essencial para os bebês, era enorme a quantidade de bebês que não sobrevivia, né? Por quê? Porque a gente precisa, para sobreviver, de vínculo, né? E o momento que a gente está cuidando desse bebê, que é tirando esse bebê do berço, para colocar esse bebê num trocador, para trocar, pegando esse bebê para amamentar, para dar banho. Esses são os momentos mais privilegiados para a gente construir e aprofundar o vínculo com esse bebê, né? Se o nosso gesto não é gentil, a gente está dizendo para o bebê que o mundo não é um lugar bom. Então, olha a importância, né? Quando eu torno consciente as minhas ações, os meus gestos, a importância, né, daquilo que eu comunico com o meu corpo para esse bebê, eu estou comunicando para ele sobre o mundo em que ele acaba de chegar. E ele vai pensar, puxa, eu quero estar aqui nesse mundo, né? Então, a gente pensar no toque, que precisa ser suave, no nosso tom de voz, que precisa ser suave, porque esse bebê não conhece nada desse mundo, dos ruídos,
né, das coisas que tem à sua volta, ele estava num ambiente perfeito, né? Uhum. Numa casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada, mas era um ambiente perfeito, em que não faltava nada para ele, Uhum. né? Não existia desconforto ali dentro. E ele chega num lugar que de repente ele tem uma sensação que ele nem sabe que é fome, que ele nem sabe que é frio, Uhum. mas é um desconforto, né? E que as mães, sejam elas mães, pais, né? Mas esses cuidadores primeiros dos bebês vão ter que ir descobrindo o que que é. Agora você imagine você tá conhecendo tudo isso e de repente vem uma mão que te arranca do berço, não Uhum. te comunica que vai te tirar do berço e você tava num ambiente de total equilíbrio e te colocam numa posição que a gravidade começa a agir sobre você e você não sabe que você não vai cair, Uhum. Você né? não viveu aquelas experiências antes, né? Não tem esses. Exatamente. Entendi. Você vai levar um susto enorme com isso que aconteceu, né? Então, assim, a gente vai comunicando pro bebê, né? A gente vai avisando, mesmo que seja com o gesto, mesmo que seja com o nosso olhar. A gente, como diz assim, a gente garante, né, com o nosso corpo. Quem tá assistindo o vídeo tá vendo meus gestos aqui, né? Quem tá só ouvindo vai estar imaginando, né? Como que seria uma forma mais confortável de você tirar um bebê, garantindo que ele se sinta Uhum. equilibrado, né? E aí você já aconchega ele no seu colinho de alguma forma e você vai toda vez avisando isso para ele, isso vai se tornando previsível para ele. Então você é gentil quando você troca, quando você vai tirar a roupa dele, que vai ficar um pouquinho frio, né? Você vai avisando para ele, mas você vai, ao mesmo tempo, cuidando, sei lá, dá uma esquentadinha. A gente tá em Curitiba, que faz frio pra caramba quando é frio, né? Para não tocar com a sua mão tão gelada nesse bebê. A gente vai dando notícias que o mundo é bom e que ele vai ganhando essa sensação de pertencimento Uhum. mesmo, né? Então, a gente está falando sobre esse vínculo que vai nascer e que sem ele, o bebê não vai se desenvolver de uma forma saudável, né? Não, a gente não vai ter um bebê que tenha uma saúde mental equilibrada, né? Que vá Uhum. desenvolvendo ali o seu psiquismo de uma forma saudável. Então, o que está em jogo? Toda a formação desse sujeitinho, assim. Então, acho que é importante a gente pensar nisso e a gente faz muitas microviolências com os bebês. É importante a gente pensar nisso, né? Porque a gente não se enxerga violento, Uhum. né? Assim, estamos falando de pessoas não violentas, né? Mas a gente pratica microviolências com os bebês quando a gente não vai comunicando e quando a gente vai invadindo o corpo que é dele, como se fosse nosso, né? Como Uhum. se a gente tivesse o direito de fazer isso com o corpo dele. E não, esse corpo é dele, ele já é um sujeito do mundo. Ele não é nosso, ele é do mundo. A gente é uma parte do mundo do bebê, né? Uma parte muito importante, talvez a parte mais importante, né? Mas é uma parte da vida dele. A gente precisa garantir esses direitos e esses cuidados. Isso que você colocou, Rê, me fez pensar de que, né, hoje a gente ouve ainda muitas pessoas falando, existe aí um discurso, né, uma narrativa, assim, que nos faz refletir muito, que é assim, mas as crianças têm que desde cedo aprender a viver, né, essas insatisfações, esses incômodos, para que daí aí vão criando uma casquinha e vão, né, se tornando gente que aguenta frustrações. Então, pessoas que ainda não entendem, né, a importância desses cuidados e que acabam
às vezes, só prosseguindo aí uma cultura, uma narrativa, sem nem pensar o que tá falando, né? Mas é muito comum ainda a gente ouvir, né? Ah, não, mas não precisa, né? Não precisa tomar todos esses cuidados, porque é bom que já desde cedo, né? O bebê já vai entendendo que o mundo não é um mar de flores, de que nem tudo que acontece aqui fora, né? Quando ele nasce, é tão bom, né? E aí eu lembrei disso, né? Um pouco para trazer essa contraposição, né? Ao que a gente tá querendo traduzir aqui de alguma maneira, né? De que se a gente quer realmente, né, criar essas novas vidas, essas novas oportunidades de a gente ter uma humanidade melhor, né? Os cuidados nesse início precisam ser melhores e a revisão do nosso olhar precisa acontecer para que esses cuidados de fato aconteçam, né? Então, eu quero lançar aí esse desafio, né? Para quem tem esses pensamentos, né? De que não, né? O bebê já tem que, desde cedo, entender que, né, não vai ser sempre acolhido quando chorar, né? A gente tem que deixar ele chorar um pouquinho para ele ver que né, os incômodos da vida aparecem. E aqui a gente, né, tá ajudando a desconstruir um pouquinho isso, né? E agora que eu entrei no assunto do choro, eu vou fazer um gancho com uma participação aqui de uma ouvinte, que nos traz assim, né? Como que é possível a gente reconhecer quando uma criança está tentando comunicar algo importante além do choro, né? Porque a gente tem o choro aí como essa linguagem de comunicação das crianças, né? Então, pode ser que quando a gente vai lá tirar do berço, nesse movimento brusco, a criança chore. E a gente não entenda o que está acontecendo ali com a criança. Ela chorou, a gente pode fazer leituras múltiplas, né? Mas não necessariamente que a gente tenha essa atenção, né? Até esse momento que a gente tá conversando sobre isso, né? Com essas famílias, de que essa mudança brusca na relação com a gravidade do bebê é alguma coisa bastante impactante, né? Então, o choro, ele traduz muitas coisas, né? E pegando o gancho com o vínculo, né? Como é que o adulto, guardião, né? Da criança, guardião do bebê, ele reconhece o que esse choro significa, né? E como que o vínculo sustenta esse reconhecimento, né? Porque a gente não vai aqui, né, trazer a receita pronta, né? O manual, né? De como identificar os choros. Mas tem algo importantíssimo no reconhecimento, né, dessa linguagem do bebê, que é o vínculo, né? Então, como que os adultos, né, começam a se aproximar desses bebês e entender melhor a voz e a vez deles? Eu acho que a partir do momento que a gente está considerando que esse bebê tenta nos comunicar algo e ele vai aprender que ele pode se comunicar justamente a partir do momento em que ele começa a perceber que as suas necessidades vão sendo atendidas conforme ele vai sinalizando, né? E cada vez mais ele vai entendendo que ele pode ajudar nessa comunicação. Então, assim, acho que é importante a gente pensar assim, que o bebê não fala, então ele não entende as coisas, né? A gente tem esse entendimento, assim, né? Mas se a gente vai criando uma sensibilidade, uma conexão com esse bebê, né? A gente vai acreditando, né, nessa capacidade dele também se comunicar com a gente a partir do momento em que ele percebe que ele chora, alguém vem. Então, isso por si só já é um desconforto. Né, gente? Voltando um pouquinho naquilo que você falou, tem que aprender a viver a frustração. Só o fato de ele sentir um desconforto no corpo e ele precisar chorar e esperar que alguém venha, isso já é, para esse bebê, um momento em que ele está vivendo uma situação ali totalmente desconfortável, já é um momento de viver uma frustração, né? Porque dentro da barriga da mãe isso não acontecia. E inclusive, algo que é importantíssimo para ele se reconhecer um sujeito único, separado dessa mãe. Fora dessa barriga, Fora né? dessa barriga. Desconectado do cordão umbilical também, né? Então, esses momentos de desconforto são importantes, né? E essa espera... já é o próprio desconforto, né? Exatamente. Não precisa mais nada além disso, entendi. Isso. Mas ele vai encontrando formas mais efetivas de se comunicar. Eu acho que no outro podcast eu falei um pouco sobre isso, mas eu adoro pensar nessa ideia que é assim,
a partir de um determinado tempinho ali de vida do bebê, as mães começam a dizer que elas já conhecem o choro do bebê. Uhum. As vós também, né? As vós também têm essa Sábias. conexão, né? Ó, esse é choro de fome. Ixi, esse é um chorinho de dor. Esse chorinho acho que tá precisando trocar a fraldinha. E isso é parte dessa conexão, dessa sensibilidade, desse olhar, dessa escuta, desse cuidador primordial ali, desse bebê. Mas também é um bebê tentando encontrar formas mais efetivas de se comunicar. Obviamente, não é de um dia para a noite que isso vai acontecer e que a gente vai conseguir entender o que esse bebê está querendo nos comunicar. Mas vai muito dessa sensibilidade e de acreditar que ele quer comunicar alguma coisa pra gente. E ele quer. E quando a gente fala, né, em comunicar, né, a gente tá falando aqui de como aprender a ouvir melhor, né, a voz das crianças e dos bebês e a oferecer a oportunidade deles terem vez nessa relação que é igualmente, não é uma relação hierárquica, né, adulto e bebê, né? É um adulto com mais experiências, com experiências diferentes, né? Mas tão sujeito quanto um bebê, né? Então, é disso, né, que a gente tá querendo falar cada vez mais. E quando a gente fala, né, nesse potencial de comunicação que os bebês têm, para que a gente entenda o que eles estão dizendo, eu acho que esse é o pressuposto básico de que a gente está os ouvindo, né? Porque quando a gente fala, né, vamos ouvir mais as crianças, né? Tem algumas perguntas aqui chegando nesse sentido, né? Como é que eu posso efetivamente ouvir mais um bebê ou uma criança, né? O que a gente faz para conseguir ouvir? Eu acho que isso que você está nos trazendo faz a gente pensar que ouvir mais as crianças é entender que a comunicação dela vai para além das vozes, né? Essa emissão de som da boca, né? Mas que as vozes delas, elas saem pelo corpo todo, né? Saem pelas reações, pelas sensações, né? Elas vão sendo emitidas, elas vão sendo transmitidas. Então, você está nos dizendo que os bebês têm necessidades também de terem as suas necessidades atendidas e vão aprimorando essa comunicação, ou seja, eles são muito ativos nessa comunicação. E se a gente realmente se constitui, né, esses seres responsáveis, né, por esse cuidado, a gente vai aprendendo a ter atenção nessas comunicações, né, que os bebês vão nos fazendo. Então, acho que esse é o caminho, né, de como a gente ouvir melhor, é a gente entender que esses seres, eles se comunicam em múltiplas linguagens, né? E que para a gente poder estar num estado de ouvi-los, a gente também tem que cuidar da nossa presença junto a eles, né? Você está falando de vínculo, de conexão, e essa presença do adulto implica que a gente faça algumas escolhas e descartar algumas coisas que possam estar impedindo esse caminho, né? De estar realmente ouvindo quem a criança tá. E aí vem uma participação que fala um pouquinho dos usos das telas, né? Então, os impactos, né, possíveis de acontecer aí a longo prazo, quando os adultos interrompem constantemente a comunicação das crianças, pensando que não é só quando elas pedem ajuda, as crianças que já falam, ou só quando o bebê chora, por estarem distraídos nas telas, né? E como é possível reparar esse padrão, né, na convivência diária, né? Então, como esse entorno, né, da criança, ele tem um valor gigantesco, né? Seja no ambiente da casa, seja no ambiente da escola, né? Que acaba sendo ali nessa instituição que é o segundo lugar que as crianças vão, né? E aí, para que a gente possa estabelecer esse vínculo, a gente tem que aprender a olhar para aquilo que pode estar atrapalhando essa escuta e essa entrega verdadeira, né? Para ouvir e dar voz e vez para essas crianças. Eu acho que a gente admitir que estamos todos viciados em telas, acho que é essencial, assim. Porque a gente vai perdendo a conexão. Porque se você for pensar alguns anos atrás, né, ali, sei lá, antes de 2007,
Acho que a chegada dos smartphones, Uhum. iPhones, né? Desculpe se eu estiver errando a data, gente, mas assim, antes disso, a gente não tinha essa distração viciante que são as telas, né? E para a gente garantir um bem-estar das crianças, para a gente garantir que elas aprimorem essa forma de se comunicar com a gente, para que a gente consiga garantir isso que é essencial no momento dos cuidados, porque estou falando aqui desses momentos de cuidado como momentos privilegiados, né? Para aprofundar esses vínculos, a gente precisa estar muito presente, né? E as telas roubaram a gente das crianças. E assim, eu me arrepio e fico com vontade até de chorar, de pensar, porque a gente fala muito assim que as telas roubaram as infâncias das crianças. E o que eu acho mais triste é pensar que as telas roubaram as pessoas, os adultos, né? Os pais, as mães das crianças. Então, de alguma forma, a gente precisa se desconectar um pouco. Porque é só assim que a gente vai conseguir estar verdadeiramente presente, né? Porque se a gente está falando de um cuidado que não pode ser mecânico, que precisa ser humano, você não pode estar trocando seu bebê e assistindo alguma coisa na tela. Porque amamentando, né? Você não pode amamentar o seu bebê olhando para a tela ao invés de olhar para ele, para o seu bebê. Mas o que você está dizendo para ele? Que tem alguma coisa que importa mais. E quando a gente olha para um bebê e diz e mostra para ele, né? Não só com as palavras, né? A gente comunica para ele que ele é importante para nós. A gente está dizendo para ele mesmo que ele é importante. Quando a gente cuida, acolhe um bebê com muita presença, a gente ensina esse bebê a cuidar dele mesmo e a cuidar dos outros também. Então, assim, a gente falha muito quando a gente tá na tela. Não tô nem dizendo da gente colocar o bebê na tela. E também não tô romantizando, eu entendo a rotina difícil que é, que às vezes parece que o único jeito da gente conseguir lavar uma louça é a gente colocando um bebê na tela. Mas eu vou falar uma coisa agora que é muito importante, que é o seguinte. Se a gente garante que o bebê se sinta totalmente vinculado a nós e se sinta importante, se sinta amado nesses momentos do cuidado, esse vai ser um bebê que ele vai dar conta, ele vai conseguir ter momentos de ficar sozinho. Não tô falando da gente se ausentar, né? Ele precisa sentir a nossa presença, mas a gente está ali lavando uma louça. De gostar de viver a sua própria companhia. E a gente coloca o bebê ali num lugar que pode ser, de preferência, no chão, se ele já tem aí a partir de seus 3 meses, né? A gente, enquanto adulto, cuidando desse entorno, né? Esse é o nosso papel. Tipo, tem risco, não tem risco, né? De acordo com ali a idade da criança, com as ações que essa criança já faz, né? Então, eu posso lavar uma louça e deixar esse bebê ali. Ele não precisa de interação o tempo todo com a gente, né? Esse bebê, bem pequenininho, ele tá brincando ali, sozinho, se a gente garantiu esse cuidado de qualidade nesses momentos, né? Perfeito. Então, acho que a gente precisa se desligar, a gente precisa se desconectar. Se a gente quer se conectar com a criança, a gente precisa se desconectar das telas. Sim. E acho que essa dica preciosa, valiosa, de milhões, né? Ela vale para crianças de todas as idades, né? Eu lembro de uma vez eu li o livro das 5 linguagens. Ai, algo assim, né? E eu nunca esqueço da metáfora, né, que se usa nesse livro, dizendo do abastecer o tanquinho, né, do outro, né? Então, quando a gente
usa, né, a nossa linguagem, o nosso jeito de estar com uma outra pessoa, né, nessa presença, nessa inteireza, conectado, a gente tá abastecendo o tanquinho, né, como se fosse o Isso. tanque do carro, né, Uhum. de gasolina, botando a gasolininha lá no outro. E quando a gente abastece, né, o outro com esse combustível do amor, do vínculo, da presença, da verdade mesmo que a gente pode oferecer para eles, é como se eles tivessem a possibilidade de ir equilibrando o gasto, né, desse tanquinho. Então, de poder sim brincar sozinho, de poder sim, né, brincar sozinho, como você falou, né, não sem a presença de um adulto, né, mas não dependendo totalmente, né, do adulto. Mesmo a gente tendo essa visão, né, de que, claro, ele depende da gente para suas necessidades básicas, mas ele já é um ser humano ativo, né? Ele não é passivo em tudo isso. Então, ele também tem condições, né, de conseguir ir gostando de se conhecer, porque é o momento em que ele se conhece, em que ele descobre também por ele próprio, né, as propriedades desse mundo, né? E aí ele vai vivendo uma nova fase, né, de uma transição em que ele começa a fazer as coisas por si, né? E vai vivendo, e a gente vai entendendo que viver por ele próprio, né? Nessa construção aí de uma autonomia, que às vezes a gente acha que a construção da autonomia só começa mais tarde, quando eles, né, começam. A gente quer que eles arrumem a cama, que eles coloquem o pratinho na pia, né? Quando já estão maiorzinhos, né? E a construção dessa autonomia de poderem fazer as coisas por si é essa construção que começa na base. Mas nem sempre a gente tá preparado para esse descolamento também, né? Uhum. De reconhecer que ele é um sujeito que pode fazer as coisas por ele próprio. E que momento é esse, Rê, que o bebê já começa a fazer coisas por si? Por que que isso é tão importante? E o que que muda, né, quando a gente confia no bebê, né, que já consegue por si próprio ali fazer seus primeiros movimentos? Quero primeiro voltar nisso que você falou do tanquinho, né? Porque daí quero voltar um pouquinho mais sobre essa sociedade que acha que o bebê precisa. É esse discurso, né? Ah, eu fui criado assim e sobrevivi. Uhum. É isso que a gente precisa desconstruir muito, né? E eu acho que a gente precisa lembrar que a gente está mostrando para o bebê que esse lugar é um bom lugar, né? Que a gente está enchendo esse tanquinho dele quando a gente está garantindo esses cuidados todos, garantindo afeto, garantindo um tanquinho abastecido de amor mesmo, né? Porque quando eles adolescerem, né? Eu gosto de dizer que Eles adolescem. eles adolescem, eles vão começar a se dar conta por si mesmos de que, de fato, o mundo não é só o bom. Uhum. E eles vão suportar viver essa fase, encarar esse mundo que é cruel, que pode ser muito hostil, Desigual. desigual, injusto. Enfim, que a gente vê notícias tristíssimas, né, acontecendo, mundão afora. Eles suportam isso, psiquicamente, emocionalmente falando, se eles foram abastecidos de amor e de cuidado, nesse momento em que eles ainda não conseguem ter consciência, né, da realidade mesmo do mundo, né? E eles não adoecem. E aí eles querem lutar contra isso. Uhum. Né? A Janu fala muito sobre isso com a gente, né? Oi, Janu! E eu acho fantástico, assim, pensar nisso, né? E quando a gente não abastece esse tanquinho de amor dessas crianças, nessa idade que a gente precisa fazer isso, quando eles ficam maiores e tornam consciência disso, eles não suportam o mundo. Uhum. E aí eles não adolescem, eles adoecem, Uhum. né? Uhum. E aí a gente tem, né, uma geração de adolescentes super ansiosos, que precisam de medicação. Eu não tô invalidando aqui a importância de nada disso, nem da gente olhar para tudo isso, né? Mas eu tô dizendo que se a gente cuida de uma outra forma dessa fase anterior da vida, a gente garante que eles possam suportar, que eles tenham força emocional mesmo para suportar isso.
E aí voltei nisso e esqueci da... De quando os bebês começam a fazer as isso. coisas por si. Sim. Desde que eles nascem, eles já vão começando. Então, assim, ó, se a gente pegar um bebezinho... Tô falando 3 meses, porque antes disso é muito colinho ainda, né? É muito aninhamento ali desse bebê. Mas que, nesses momentos de cuidado, já vão conseguindo encontrar formas de nos mostrar que eles podem participar também, agir. Então, quando a gente vai olhando de forma consciente para esses momentos do cuidado, né? A gente vai tornando esses momentos muito previsíveis para as crianças, né? E aí, se eu vou conversando com o bebê, né? E vou dizendo para ele, vou antecipando as coisas que eu vou fazer com ele, Uhum. né? Olha, mamãe vai pegar você agora, aqui do berço. A gente vai trocar sua fralda, a gente vai tomar banho. Eles vão começando a criar as primeiras representações mentais. Por quê? Porque eles estão vivendo isso cotidianamente, da mesma forma. Então, é importante ter essa rotina de tempo, do espaço que a gente vai realizar, né? Esses cuidados. Então, ele vai criando essas representações mentais, né? Que é aquilo que antecede ao pensamento, né? E que em algum momento vai virar a base para a linguagem verbal Uhum. das crianças, né? E é aí que elas começam a perceber que elas podem, de alguma forma, ajudar. Então, assim, eu vou tirar a roupa do meu bebê e eu digo: a mamãe vai agora tirar a sua blusinha, vou mexer aqui no seu braço para tirar a sua blusinha. E eu aproveito, sabe assim, tipo, não tira a roupa do bebê quando tem uma tensão ali muscular, que você tem que fazer força para tirar a blusa. Uhum. Não. Espera uma resposta do músculo do bebê e é nesse momento que você tira, né? Que ele suaviza um pouco essa tensão do bracinho e você fala, vou tirar a sua blusa. E ele começa a fazer isso mais para frente de forma intencional. Mamãe vai tirar minha blusa. Eu vou ajudar aqui com o meu bracinho, né? E ele vai começando a coordenar os seus próprios movimentos, né? E aí a gente vai vendo isso quando as crianças são maiorzinhas, o quanto elas podem participar muito ativamente desse momento, por exemplo, da troca de fralda, da troca de roupa, né? Do próprio banho, assim, né? E mais uma vez, elas vão entendendo a intenção de se comunicar e vão começando a querer se comunicar também. E aí, quando a gente... Às vezes eu me embanano, a gente começa a falar uma coisa, mas a gente estava falando... Então, assim, ele já começou nesse momento com as suas ações, Uhum. né? E aí ele escuta um barulho. Sabe qual é a primeira forma de brincar das crianças? Que a gente acha que eles vão brincar só quando a gente der um brinquedo? É quando eles começam a mexer os olhos. Eu escuto um barulho. E aí os meus olhos vão procurar esse barulho. E depois eles começam a conseguir coordenar o movimento dos olhos. E junto eu percebo que o meu pescoço se movimentando, eu posso procurar melhor isso. E vou encontrando os sons, os objetos que tem ali, né? Então, se você deixa um bebezinho ali por um momento sozinho, e ele começa a olhar, e você lá da cozinha, que não é para ser longe, né? Você tá falando com ele, né? Você fala com ele procura com o olhar, você deixa uma coisinha ali, um objeto que ele pode se interessar, que ele vai começar a mexer o tronco dele, talvez para tentar pegar, né? Ele começa a olhar para sua mãozinha. A primeira coisa que ele vai perceber nele é essa mãozinha passando, essa coisa que passa na frente dos olhos dele e que ele não sabe o que é. E que, de repente, ele começa a pensar, a perceber que isso faz parte do corpo dele. Ele está construindo o próprio esquema corporal, né? E ele começa a coordenar esse... Opa, desculpa, bati no microfone. Ele começa... Estou incoordenada aqui com o movimento da minha mão. Mas ele começa a coordenar esse movimento da sua própria mão.
que depois, mais para frente, vai virar um movimento de tentar pegar um objeto, enfim. E aí a gente só vai evoluindo esse brincar, né? E esse bebê precisa de tempo e de espaço para fazer isso, né? Então, se a gente amarra o bebê, porque eu tenho que lavar a louça, estou impedindo o movimento dele. Ele não vai se desenvolver dessa forma. E esses movimentos que ele vai fazer, eles vão partir do desejo desse bebê. Então, isso que é o mais importante, né? Que esses movimentos vão partindo dele mesmo. E é aqui que está nascendo a autonomia já, né? E aí eu falo isso sempre, assim, né? Que a autonomia não é a criança arrumar a cama quando você manda ela arrumar a cama, né? Isso é obediência, né? A autonomia é a criança acreditar que ela pode conseguir fazer aquilo que ela deseja fazer, que ela tem capacidade para isso. E daí vou só abrir um parênteses, mais uma vez. Acho que da outra vez eu já abri esse parênteses. A gente não está falando de permitir que as crianças façam o que elas querem, né? O que elas desejam. Sim. Eu vou agora para uma palavra, a gente já está encerrando nossa conversa, Rê. Mas antes de fazer a última palavra, eu quero só conversar com quem está nos ouvindo, que a gente teve uma participação aqui bem interessante, de muitas perguntas, e eu vou dar uma tarefa para nós, sem conversar com você, Rê, de que a gente vai pegar todas essas perguntas que vocês trouxeram hoje, seja pelo site da AblaFM, seja lá pelo YouTube, e a gente vai, de alguma maneira, responder vocês lá no nosso Instagram, no Instagram do Repensar as Infâncias e do Nascentes do Brincar. A gente vai colocando nesses dois perfis para que vocês também se sintam contemplados, né, nas perguntas, porque surgiram muitas coisas interessantes e a gente sabe que 1 hora aqui não é suficiente para tudo que a gente tem a dizer. Então, tá feito o compromisso. Então, nos acompanhem, né, no @Nascentes do Brincar, @Repensar as Infâncias, que a gente vai levar todas essas questões para lá, para que vocês se sintam também, né, participantes aqui do nosso episódio. E para a gente fechar, Rê, que você entrou nesse tema, né, da liberdade, né, desse movimento, né, e de que a autonomia, ela nasce daí. E em contraponto, hoje, nessa nossa sociedade da pressa, do consumo, a gente tem também um movimento de superestimulação para que as crianças se desenvolvam, né? Você está falando do desejo das crianças pelas coisas do mundo, né? Pelo objeto, pelo som. E em contraponto, a gente tem isso, né? Do quanto o adulto acha que só quando ele oferece algo, né, interessante, que brilhe, que tem cores e que vai trazer uma possibilidade de aprendizagem, é que o bebê vai se desenvolver. Como que a gente pode lidar, então, aí nesse nosso espaço privilegiado, né, de aprendizagem para as crianças, né, que são as nossas casas, né, e também as escolas, de que maneira a gente pode mudar o nosso olhar para entender esse lugar da importância de respeitar e de fomentar, na verdade, de confiar, acho que essa é a palavra, de confiar na potência das crianças para descobrirem esse mundo por si próprias a partir do desejo, sem essa necessidade de excesso de coisas, né, para estimular esse desenvolvimento. Acho que quando a gente estimula demais o bebê, a gente impede que ele faça algo que genuinamente é ele que quer fazer, né? E a gente pode... acho que tem esse pensamento, né? Nossos 3 primeiros anos são os anos de maior atividade cerebral, né? Então, assim, as conexões neurais ali, as sinapses estão acontecendo realmente de forma super acelerada nesse bebê de até 3 anos. Mas isso não significa que é pra gente ficar super estimulando os bebês, porque o que importa não é a quantidade de experiências que esse bebê vai ter, e sim a qualidade. E para ter qualidade, precisa de tempo, precisa de escuta, precisa respeitar o ritmo do bebê. Quando a gente... Isso é uma microviolência, né? Se a gente superestimula, por exemplo, vou colocar um mobile super colorido aqui. Nossa, olha quanta coisa, vai tocar música, vai não sei o quê, nananã. Sabe o que a gente faz?
a gente impossibilita que o bebê vá fazendo todo aquele movimento que eu falei dos olhos, de começar a enxergar a sua mãozinha, de começar a mexer o seu corpo de um lado para o outro, que é desenvolvimento motor, que é entender que eu posso pegar o que eu não posso pegar. Eu atrapalhei querendo ajudar. Então, assim, o ritmo de um bebê não é o ritmo doido desse mundo que a gente vive, né? Então, assim, o excesso, ele nunca é bom. Então, assim, a gente precisa muito de um olhar atento para esse ritmo desse bebê. A gente precisa começar a enxergar esse desenvolvimento desse bebê, que são as pequenas coisas, né? Se a gente começa a entender as coisas que vão acontecendo, a gente vai enxergando isso, né? Volto para a história de trocar fralda, que as mães que trocam fralda, né, de bebês de 8 meses, por exemplo, vão saber o quanto esses bebês, de fato, já conseguem ajudar e participar disso. Eu estou entendendo que todo esse processo que eu fui garantindo, né, com cuidado, com afeto, com vínculo, e com respeito ao ritmo, vão permitir que esse bebê se desenvolva no tempo dele. Sabe? Tudo que nasce do próprio desejo é muito melhor do que aquilo que é imposto por nós. É ali que tem o verdadeiro desenvolvimento. Na curiosidade. Na curiosidade. Pra gente encerrar, Rê, o que muda no mundo quando adultos realmente escutam bebês e crianças? Muda o mundo. Gente, essa conversa, então, deixa um convite muito claro para nós, que é desacelerar, que é observar, que é escutar e assumir a nossa responsabilidade pelos encontros que a gente vai construindo com as crianças e com os bebês. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com outras famílias, educadores, profissionais que caminham com bebês e crianças, né? Vamos fazer essas informações ganharem aí lugares que a gente nem imagina, né? São inimagináveis pra gente, mas que quanto mais a gente conseguir fazer essas sementes, né, se espalharem, eu acho que a gente tem muito a ganhar justamente porque a gente muda o mundo quando a gente muda o nosso jeito de olhar, de escutar os bebês e as crianças, Isso não é? mesmo. Agradeço demais a tua presença, a tua participação, né? Essa nova parceria também, que inaugura em 2026. E a gente vai ter muitas outras oportunidades por aqui. Que a gente tem muita coisa para falar, né? Eu que agradeço, gente. Até mais. Então siga o Repensar as Infâncias para acompanhar os próximos episódios. A frequência do nosso podcast é quinzenal, sextas-feiras das 10 às 11 horas, a cada 15 dias. E o Nascentes do Brincar, para seguir aprofundando também esse olhar para a primeiríssima infância. Obrigada por estarem com a gente. Bebês e crianças têm voz. E ela importa e importa muito. Até a próxima, gente!